Bem-vindo, empreendedor, ao Deu Negócio, um bate-papo com quem entende de negócio. Eu sou o Samuel. E eu sou a Débora e hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser decisivo para o sucesso de qualquer negócio. É a precificação inteligente. Exato. Definir o preço certo em um produto ou serviço vai muito além de calcular os custos e colocar uma margem. Envolve estratégia, percepção de valor e análise de mercado. E a pergunta que todo empreendedor já fez é: como precificar de forma competitiva sem comprometer o meu lucro? E para responder essa pergunta, nós convidamos o Felipe Arcilo. Ele tem uma ampla experiência ajudando empresas a precificar de maneira estratégica, maximizando competitividade e rentabilidade. Exatamente. E no bate-papo de hoje, vamos entender quais são os principais erros na precificação, como a tecnologia pode auxiliar nesse processo e que fatores realmente influenciam na decisão do cliente na hora da compra. E se você já teve dúvidas sobre se você está cobrando o valor correto dos seus produtos ou serviços, esse episódio é para você, né, Samuel? Com certeza. Então, antes de começarmos, já aproveite para seguir o podcast e compartilhar com outros empreendedores que podem se beneficiar deste conteúdo. Deu Negócio está no ar, um bate-papo com quem entende de negócio. E nessa quarta temporada, falando sobre e-commerce, um assunto super em alta e super procurado na internet, né? Como que você tá, Samuel? Tudo bem? Tudo ótimo. E um segmento que tem crescido demais, exponencialmente, né? Verdade. Quem tem a sua loja física, com certeza está iniciando no e-commerce, né? E o nosso episódio hoje, ele vai falar sobre precificação inteligente, estratégias para chegar ao preço certo. E nós temos um convidado aqui de peso para falar sobre esse assunto, que vai poder trazer insights e a forma que você deve precificar o seu produto para você vender com lucratividade e no preço certo, né? É o Felipe Arcilo, Head de Consultoria e Educacional da Universidade Marketplaces. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Agradecer ao homem também por estar aqui. Com certeza vai ser um papo muito gostoso. É um tema que eu gosto, é um tema um pouquinho polêmico, mas eu gosto bastante, que vai ser um bate-papo bem gostoso e suave nesse sentido. Com Legal. certeza. Felipe, a gente sempre começa querendo saber sobre a trajetória. Geralmente quem vê uma pessoa e se inspira quer saber como que começou. Verdade. Foi lá de baixo, você acabou de falar pra mim aqui nos bastidores que você já tem praticamente 20 anos na área. Eu falei, eu nem sabia que o e-commerce tinha tanto tempo assim. Então você é pioneiro praticamente nesse ramo. Como é que começou o e-commerce na sua vida? Conta Vou te pra falar que gente. até eu me espanto quando eu vejo ali tantos anos que eu já estou nessa área, né? Na verdade, eu entrei em e-commerce em 2006, mas trabalhando com B2B, business to business, tá? E era com indústria farmacêutica. Então era um processo que eu iniciei do zero ali, tá? Era algo novo. E daí eu fui trilhando minha trajetória, né? Trilhando ali meu dia a dia de trabalho. Fiquei 7 anos segmentado com indústria farmacêutica. E aí tive aquela vontade de ter um negócio próprio, sabe? Aquela beliscadinha ali. E aí eu falei, caramba, né? E agora? Como que eu vou fazer? E aí acabei fazendo uma parceria e migrando para o mundo B2C. Aí sim fui para o B2C, que é o tradicional onde o vendedor compra um produto, revende, ou ele importa e vende o produto, ele fabrica e revende o produto, né? Então entrei para este caminho como revendedor / ali importador também. Isso foi em 2013, tá? Então também já estamos falando de 10, 12 anos atrás já, né? Caramba. E lá nem existiam quase os marketplaces, de fato. Quando eu iniciei era muito loja virtual. Então você montava a sua loja virtual, procurava uma plataforma, um meio de pagamento. Parece que não, mas se voltar para 2013 ainda era uma estrutura de empresa diferente, né? Hoje você monta uma empresa na sua casa, né? Hoje é muito fácil você montar um negócio. Tendo um computador e uma internet, você pode vender para onde você quiser. Naquela época ainda não. É um mundo próximo, mais distante dessa questão de tecnologia. E aí comecei a galgar nesse sentido, consegui evoluir bastante nessas vendas com o negócio próprio, a empresa cresceu. Mas aí, por volta ali de 2018, 17, 18, eu conheci o Alexandre Nogueira, que é o CEO da Universidade Marketplaces. Eu já estava com projetos diferentes de querer mudar um pouco minha carreira, já estava aí 7 anos com loja própria, mas eu queria também compartilhar esse conhecimento, que eu acho que evoluiu muito o e-commerce.
e as pessoas precisavam muito disso. E o Ale, ele tem no DNA dele isso, né? Ele grava conteúdo desde 2013 para quem vende online. Então também desde quando as coisas ainda não mato, digamos assim. Ninguém falava de Mercado Livre, só ele falava ali. Então aí meio que deu match nesse sentido, acabou caindo um projeto de Mercado Livre junto na universidade. O Alexandre me convidou em 2018, que parece também que 2019, que eu conheci na verdade, parece que foi ontem, né? Mas já estamos aí indo para o 6º ano junto. Entrei como consultor. Então eu trabalhava, tinha minha empresa, mas também entrei como consultor para ajudar grandes sellers. Nosso foco ali era grandes vendedores. Então, Pernambucanas, Fast Shop, por exemplo, Brastemp, Consul, que eu cheguei lá a visitar. Então, foi por esse caminho. Aí a empresa foi crescendo bastante. Veio o Covid, que eu acho que todo mundo deve comentar um pouco disso, né? Tem o antes e depois do Covid. E daí a empresa cresceu bastante, a gente começou a evoluir. Ajudei o Ale também com consultorias que a gente presta. A empresa foi crescendo, fui virando líder, virando supervisor e hoje toda a parte de consultoria está comigo, mais de 70 pessoas no time. Também tem um negócio próprio ainda, uma doideira, uma vida louca, mas a gente gosta bastante disso. Né? Não, sim, é muito bom. O empreendedorismo está no sangue, né? Tá no sangue. E o dia passa rápido, a semana passa rápido, mas é uma semana prazerosa. A gente trabalha, eu falo assim, a gente trabalha praticamente todos os dias. Porque ser empreendedor é isso, você trabalha todos os dias. Mas você não tem aquele negócio de... Cara, você trabalha... Não dói, né? Não dói. É satisfação. É cansativo? Óbvio. Vou te falar que não é cansativo. Só que assim, é prazeroso. É muito bom fazer. E aí a gente vai entrar num tópico que você, especialista, vai poder ajudar aqui os empresários que nos assistem, que acho que é a maior dor do e-commerce, preço. Eu acho que o mercado, como você falou, o e-commerce evoluiu demais, né, nos últimos 10 anos e hoje em dia qualquer um com um computador na sua casa hoje consegue vender o seu produto, consegue vender o seu produto, consegue ter a sua empresa e aí automaticamente mais sellers, mais pessoas vendendo, automaticamente o mercado se nivela e o preço reduz. Então, uma grande barreira de entrada para alguns comércios para vender online realmente é o preço. E muitas vezes a precificação errada leva a, quanto mais faturamento, mais prejuízo, né? Então, por que muitos empresários erram na sua formação de preço, né? O que eles deveriam fazer para iniciar no e-commerce, para que eles acertem no seu produto, no seu preço? Perfeito. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da loja física, tá? Porque a loja física tem uma certa particularidade. Os vendedores que vêm do mundo físico para o mundo online, eles acreditam que dá para vender pelo mesmo valor. E não dá. É quase que impossível você vender pelo mesmo valor. Nem grandes varejistas não vendem o mesmo valor no físico e no online. É muito comum você entrar no site de um grande varejista que tem loja física e chegar na loja física ao mesmo preço. Às vezes não é. E quando você entra nesse mundo, você consegue entender o porquê que o valor não é o mesmo. Isso a gente às vezes chega com o celular lá, né? Mas aqui, exatamente. Né? Mas o nosso país é muito complexo nesse sentido. E às vezes a mercadoria pode vir de um outro estado que tem incentivo fiscal. Então, eu como consumidor, e quando entrei neste mundo, entendi que se eu for na loja X ali e comprar por tantos R$1.000, vai ser diferente de comprar no site. Por quê? Porque eu estou comprando localmente. Agora, se eu comprar do site, pode ser que o produto venha de outro local, onde tem um incentivo fiscal para aquela empresa. Então, esse é um parênteses, na verdade, do que eu vou comentar aqui. Mas voltando no porquê que não dá para trabalhar com o mesmo preço. Quando você está localmente, você atende aquele público em certo ponto de emergência. Então, vamos supor que você tem na sua loja de bairro uma loja de material de construção. Eu não vou lá fazer minha construção inteira com você, certo? Eu vou lá comprar pontualmente o que eu preciso. Olha, eu já fui talvez num grande varejista, comprei lá 20 sacos de cimento, 10 de areia, estou tentando só exemplos, tá? Para a gente poder entender nisso. E aí, o que vai acontecer? Pô, daqui a pouco o pedreiro vai ligar, né? Faltou... Sempre falta. Faltou 5 sacos para poder finalizar a obra. Aí daqui 3 dias ele fala, olha, na verdade não são 5, são mais 10. Isso você vai comprando no varejo local. E você não liga tanto pro preço. Claro que você não vai pagar um preço muito mais alto, mas você vai na necessidade. Aí eu vou na loja do meu bairro e vou adquirir um produto. Eu vou adquirir um produto e vou pagar o preço que estiver ali, porque é perto, eu vou, não gasto combustível, não gasto estacionamento. Então tudo isso está no nosso dia a dia ali. Tendo num preço aqui, você vai comprar. Agora, quando você sobe o degrau para o mundo online, né, você sai do seu local, perfeito? Porque o impacto da loja física ela é pequena, ela é local. E você vai para o âmbito Brasil. Quando você vai para o âmbito Brasil,
não dá para você competir com o mesmo preço, porque tem muito mais gente oferecendo aquele produto que você está oferecendo. Né? E a competitividade, ela aumenta. Você está saindo geograficamente do seu bairro para o Brasil. E cada um tem um preço de compra diferente, cada um tem um incentivo fiscal às vezes diferente. Então a competitividade no mundo online ela é mais acirrada, tá? Porque tem variações em preços de compra e você está competindo com muito mais vendedores comparando com o seu mundo físico. Tá? Então, quem vem do mundo físico tem que tomar cuidado. Online, o que eu digo muito para eles? Qual que é o objetivo do online? Você vai escalar o seu negócio com uma margem menor. Você não vai negativar a sua margem, você não vai ter prejuízo. Mas talvez o que você vende tem uma margem, por exemplo, de contribuição na sua loja física de 20%, 23%, talvez na varejo online você vai ter ali 15%, 13%. Você ganha mais no volume, você está escalando o seu negócio a nível Brasil. Então esse é um ponto que eu digo bastante. E muitos têm essa dificuldade. Tá? Outros que vão entrar no mundo online, às vezes vão olhar, nossa, mas cara, como é que eu vou vender por esse preço aqui? O cara está pagando as datas para o meu fornecedor que está me oferecendo? Aí sim, aí entram alguns incentivos fiscais que existem, né? Alguns estados do Brasil têm incentivos diferentes, mas o importante é, provavelmente aquele vendedor que está vendendo, se ele já vende um volume grande, ele tem uma negociação diferente também. Então quando você começa, não dá para você esperar que você vai ter uma margem muito alta. Você vai estar começando ali, sua margem vai ser mais apertada, para que o seu negócio comece a tracionar, você consiga ganhar nome no mercado e consiga comprar melhor. Então acho que é um pouco disso, sabe? De quem vem do físico e quem vem do online, tem que prestar atenção onde você está sendo inserido. Mas o que eu digo sempre é, sim, olhe os produtos que você quer vender, olhe os preços que o mercado está disponível a vender e também olhe o preço que o consumidor está disposto a pagar. Isso é bem importante, esse ponto, porque não adianta você também subir a régua do preço lá em cima, se você está acostumado a pagar nessa Polo 300 reais, você não vai vender, né? Fato. E você tocou num assunto bem importante que a gente sempre conversa com os nossos clientes, que são os estados que oferecem benefícios fiscais. Exatamente. Porque às vezes vem aquela pergunta, não é possível. Ele vende por um preço que eu compro, que foi o que você citou. Mas os empresários precisam entender que existem estados com benefícios fiscais, existem regimes tributários diferentes. Então muitas vezes aquele player está vendendo item para ganhar relevância, ele está no lucro real, então se ele vende com o mesmo preço de compra, ele não tem uma carga tributária, e você é pequeno, está no simples, você tem que pagar sobre faturamento. Então são muitas variáveis e você tem que encontrar o caminho realmente. Exatamente. É isso mesmo. E até assim, uma outra questão que poucos empresários se atentam é para os custos fixos. Porque você está falando de precificação e uma pessoa que tem uma loja física, às vezes ela vai ali, um pequeno, né? Que tem uma loja física, ele vai lá no Brás, ele compra 100 reais, aí ele vem, eu vou vender a 200. E não se preocupa com os custos fixos. Como que você pode ensinar aqui as pessoas que estão assistindo a se importar mais com os custos, a adequar os custos na precificação? Você sabia que uma das maiores dores que a gente tem com os nossos clientes é de custo fixo? Porque eu não sei se isso está no nosso DNA do empreendedor brasileiro, que é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Né? Outro dia eu fiz uma reunião com um cliente onde eu estava vendo os custos fixos dele. E estavam dentro do que até era um ok para o negócio. Porém, eu comecei a ver algumas coisas e falei para ele, cara, isso aqui o que é? É cartão. Beleza, é da empresa? Ah, não, umas coisas que eu compro aqui no cartão. Falei, mas você não sabe o que é isso? Não, é coisas minhas. Então eu falei, não, mas não tá certo isso, entendeu? As pessoas têm uma dificuldade de poder entender que o dinheiro da empresa é da empresa. Ah, mas é meu CNPJ. Tudo bem, o CNPJ é seu, mas o dinheiro é da pessoa jurídica. Né? Para você gastar na pessoa física, você tem que pegar esse dinheiro, transferir para você. Fazer retirada, estar alinhado com o seu contador, porque tem pelo labore, divisão de lucros, tem que estar bem alinhadinho isso, para que você possa pegar esse dinheiro e usufruir dele. E aí entra a questão dos custos fixos, porque muitos não sabem, às vezes, como que eu vou controlar, como que eu vou gerenciar. O que eu percebo é que também tem essa dificuldade. Mas como que eu vou gerenciar isso? O que eu percebo bastante que alguns empreendedores vão lá e contratam uma ferramenta, como a Omia, por exemplo. Né? Contratam lá para poder gerenciar o seu marketplace e o sistema também tem a função financeira. Mas acaba não usando, ou usa um Excel de alguma outra forma. Eu falo, gente, mas não tá muito certo isso. Se você tem um RP ali que possa te ajudar, não, mas é um faturador, gerencia estoque, beleza? Mas também tem a função. Os índices, né? Como é que você vai chegar nos índices? Exatamente. Então, eu falo muito sobre isso. Eu aplico uma aula sobre isso. Tá? Eu tenho uma aula que eu falo muito sobre precificação
Mas o nosso lema da universidade é falar de forma simples, porque eu percebo que a gente tem dificuldade de entender quando eu vou para um nível muito técnico. Então o que eu falo é, vamos lá, custo fixo, água, luz, sistema, funcionários, seu prolabore, isso aqui você tem que saber. E muitos não sabem às vezes. Então meu primeiro trabalho é, entenda os seus custos fixos, para você saber o quanto que você tem. Ah, Fê, meu custo fixo é 30 mil reais. Legal. Aí vem a pergunta B, né? Quanto você fatura? 300 mil reais. Quanto sobra de margem? De contribuição, que seria o lucro bruto? Ah, não sei. Porque às vezes, como você falou de forma simples, muitos não sabem o que é lucro bruto. Não sabem. Não sabem. Eu falo, ó, lucro bruto. Pagou o seu fornecedor, perfeito? Pagou o governo e pagou o marketplace. Pagou o fornecedor, governo, marketplace. É o lucro bruto. É o que vai sobrar. E muitos não sabem o que é isso, né? O que eu faço com esse dinheiro, porque eles querem já precificar tudo junto. Eu falo, calma, vamos por partes. Vamos precificar, mas vamos entender. Então, se você fatura 300 mil reais e você tem um custo fixo de 30 mil reais, pelo menos tem que ser o lucro bruto de 10%, no mínimo. 300 mil, 30 mil, eu zerei. Break vem a empresa. Não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Então, eu percebo que essa mecânica é difícil de conectar. Ontem mesmo eu estava com um cliente na aula, me perguntou assim, Fê, vamos fazer uma simulação? Eu adoro, porque eu fico nas planilhas. Vamos lá, pago R$1.000, vendo por 1.300, falei, prejuízo. E às vezes eles já partem assim, minha margem é 30%. Eu compro por 1.000, vendo por 1.300, minha margem é 30%. Exatamente, assim. Exatamente. Falei, gente, mas não tem uma coisa a ver com a outra. E muitos também trazem aquele fator markup, que é um fator tradicional de precificação, né? O markup é um fator tradicional de precificação para quem está no varejo ou B2B, porque você tem poucos custos inseridos ali. Você pega um varejo tradicional, uma loja de rua, cara, é taxa de cartão, nem tem taxa de Pix, né, eu acho, mas taxa de cartão e outras taxas que envolvem ali. Você não tem muita coisa para poder botar no preço ali. Então você consegue entender o markup. Quando eu venho para o marketplace, isso cai totalmente. Muda totalmente o conceito, né? Totalmente. No e-commerce já muda, mas no marketplace muda mais ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Mercado Livre, vou trazer como exemplo o Mercado Livre que está muito mais no DNA e acredito eu que muitos que estão aqui assistindo. É frete grátis a partir de R$ 79,00. Vamos supor que eu trabalho com markup. Fala, não, Fê, dá muito trabalho, mais de contribuição, precificar assim. Para quê? Você pode fazer markup, eu posso fazer vezes 1.8, vezes 2, muito mais fácil. Compra por 30, vende por 60, beleza. Você vai tirar lá a sua comissão, vai tirar a taxa fixa, vai tirar impostos, vai sobrar ali uns 12, 15%, dependendo de quanto você pagou no produto, claro. Agora, compra por 40 e vende por 80. R$ 21, R$ 22,00, frete grátis. Ou seja, o que você pagou ali 40, vendeu por 80, já perdeu 20 de frete grátis, vamos arredondar, caiu para 60. Se você tiver imposto ali de 10%, perfeito? Já caiu ali para 63, 61. Tá? E você vai ter ainda o quê? A comissão do canal. Nem falei da comissão, tá? Você falei do frete e falei que hoje do está imposto. Uns 17% média? É, uma média de 16, 17. A conta já não fecha. Já cheguei no prejuízo aqui. Já chegou no prejuízo. Ontem eu precifiquei um caso de uma aluna que dava menos R$ 25,00. Quanto mais ela vendia, mais ela perdia. Eu falei, para, se você vender R$ 100.000 desse produto, é R$ 25.000 de prejuízo. E sabe o que acontece? As pessoas não percebem. Por quê? Muitos acabam conseguindo uma negociação de pagamento a prazo. Então você paga às vezes 30, 60, você não paga à vista. No comecinho você tem que pagar antecipado e tal, mas com o tempo você paga 30, 60. Então você não percebe a sua empresa indo, digamos, para o buraco assim, você não percebe. Porque você paga 30, 60, os boletos estão para frente e você está vendendo aqui no prejuízo, tudo bem. Mas a conta não vem 100% agora, né? A conta vem em 30, 60, 90 dias. Quando chega no 90, você está sem fôlego. Então eu falo, gente, o e-commerce demora muito para dizer para você que você está tendo prejuízo. Por isso que é importante eu saber custo fixo, custo variável, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, e aí sim eu precifico meu produto. Tá? Que é uma das situações que a gente fala caixa competência, né? Para nós, contadores, no caixa ele só vai sentir depois, mas se ele fizer a contabilidade pela competência, ele já vai enxergar o prejuízo. Super, consegue enxergar. E sabe o que eu acho mais incrível? O que eu falei um pouquinho antes, que eles não usam o sistema? O sistema mostra isso para eles.
Mostra, você pode lançar as contas atuais, lançar as contas futuras. Você já sabe a sua já empresa. Tem um fluxo de caixa todo desenhado, né? Exatamente. Já entrega o DRE para o contador e já prontinho. Você consegue entender a sua empresa como que ela está. E a gente, contador, agradece, viu, Felipe? Muito você estava falando aí, eu estava me identificando aqui, mas é isso que a gente fala. Já pensou se o cliente mandasse um DRE para a gente? Felicidade. Não, e os sistemas... Mesmo que fosse financeiro, né? E grandes sistemas, né, OME e outros sistemas, têm um acesso do contador, né? Sim. Você pode entrar lá e ver tudo bonitinho. Mas quem faz isso por completo, acredito que grandes companhias têm que fazer, porque não tem como você... Tem que inserir os dados. Tem que inserir os dados. Então eu percebo isso. É um pouco cultural. E o nosso papel é tentar quebrar essa barreira. Nós temos hoje 2 escritórios que ficam em Franca e Goiânia. A gente faz bastante eventos nessas cidades em parceria com o Mercado Livre. E eu fiz 2 eventos neste mês de fevereiro. Foi semana passada e semana retrasada, um em Franca e em Goiânia. Cada um tinha aproximadamente 300 pessoas. Caramba. O tema, que foi o tema mais curto que eu falei, que foi precificação, que foram 20 minutos, foi o tema que mais gerou repercussão e dúvida ali da galera. E vou te falar, muitos são fabricantes. Porque você pega Franca, um polo calçadista. Goiânia é confecção, fabricantes, com dificuldade de precificar. Por quê? Estão acostumados com porta a porta, acostumado com você vai lá com o B2B, leva uma sacola com um monte de coisa embora, já paga ali para ele, ou vai fazer um Pix depois. E aí dá para você fazer o markup tradicional, sem problema nenhum. Mas quando você vem para o varejo online, você tem muitas variáveis. Eu falei aqui só a margem de contribuição, peguei os 3 pontinhos aqui, né? Mas tem comissão, tem publicidade, tem promoção, que eu falo que você tem variáveis obrigatórias a precificar, e tem variáveis que são condicionais. Vou participar de promoção? Condicional. Vou fazer publicidade? É condicional. Tem que estar no preço isso. Agora, obrigatório, o que é? Comissão, taxa, frete, impostos. Se eu vendo abaixo de 7,9, quem paga o frete é o cliente, imposto, frete destacado na nota, paga imposto sobre isso. Sim. E para explicar isso? Difícil para entrar na cabeça. cabeça. Vocês devem passar por essa barreira, Sim, né? Verdade. E a gente passa isso desde o pequeno empresário ao grande. Porque às vezes ele não se preparou nesse sentido. Então, às vezes, eu até brinco, né? Eu falo, poxa, eu estava explicando precificação para minha mãe. Minha mãe tem uma pequena loja, né? E eu estava com um grande empresário e eu estava explicando a mesma coisa para ele. E fica difícil dele, que é a situação do markup, para que realmente acrescente todos os custos como deveria. E olha, e é uma coisa que eu vou contar que é engraçado. Acho que eu falo sobre precificação, mas eu nunca falei isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu usava markup. E até eu aprender na amarra, você descobriu que é ao contrário, porque é muito tradicional, o nosso país está acostumado a trabalhar com markup, é cultural isso, não adianta, tá no nosso dia a dia. Aí até eu aprender a trabalhar com margem de contribuição, depois que eu aprendi, você sabe exatamente o que sobra no seu caixa para você poder pagar. E até para você dimensionar seus custos fixos, né? Exatamente. E aí, aproveitando até, você estava falando de promoção, essa é uma coisa muito importante para a gente citar, Felipe, porque às vezes no desespero o empreendedor fala, eu vou fazer uma promoção para ver se dá eu preciso vender, aqui, né? É o faturamento. Dar um fôlego, mas às vezes a promoção pode trazer um prejuízo, né? Então eu queria saber de você, quais são as indicações que você dá para um empresário desse ramo de e-commerce fazer promoções? O que ele precisa se atentar? Perfeito. Acho que o ponto principal é você entender o objetivo que você quer com aquela promoção. Eu quero queimar item, produto que está caindo em declínio já, ou seja, coleção que está saindo de moda. Eu estou entrando numa sazonalidade de, por exemplo, eu estou no inverno vendo cobertor, edredom e está saindo fora. Então, vai na necessidade. Se eu preciso queimar o produto, perfeito, eu vou lá e crio uma promoção para poder livrar ele, gerar dinheiro e colocar dinheiro para dentro do caixa. Então, quando eu falo muito sobre promoção, eu falo qual o objetivo que você quer. Você quer melhorar sua curva A em questão de vender mais, ter giro de caixa, girar estoque, o que você quer com isso? Hoje os marketplaces dão para você opções de promoção. Você pega aí, por exemplo, o Mercado Livre, tem promoções que você pode criar por conta própria, você vai lá e cria uma promoção. Tem promoções de cupom, que você pode escolher percentual ou reais. Tem promoção onde você aparece por trás de banners, então dá uma visibilidade maior para o seu negócio. E tem promoções que ele compartilha com você algum tipo de incentivo. Então, por exemplo, 10% de desconto, o Meli entra com 8 e você, ou ao contrário, na verdade, né? O Meli entra com 2 e vocês entram com 8% de desconto. Tá? Então, chama aquela compartilhada, que o Meli dá um rebate de volta para o vendedor. Tá? Mas o que eu digo muito é assim, primeiro, qual o objetivo da promoção? Queimar, girar, posicionar. Fê, tive um problema de reputação na minha conta. Minha conta caiu para o amarelo.
tá? Ou tive uma penalidade na Amazon e eu tive uma punição e minha conta está vendendo um pouquinho menos, quero tracionar isso. Então você vai entender o que você pode fazer. Mas o que eu digo também é que nem todo item vai ter a mesma margem. Por isso é uma pergunta muito frequente também. Legal, então eu achei a margem de contribuição, Felipe, é 15%, vou precificar todos os produtos com 15%? Com certeza não vai, entendeu? Tem produtos que vão ter uma precificação com margem maior, de 20%, 25%, tem produtos que vão ficar na linha e tem produtos que vão ser aquele giro constante. Né? Esses produtos de giro constantes podem ser estratégicos para você poder o quê? Nos marketplaces, como eu comentei, tem a reputação. Às vezes produtos de giro, que você consegue girar com uma margenzinha menor, vai te ajudar a blindar o quê? Reputação. Ajudar você a não ter um índice alto de cancelamento, ajudar você a não ter um índice alto de reclamações. Então, cada produto tem o seu comportamento. Então, o importante da promoção é eu saber usar ela de forma saudável, saber usar ela com o objetivo que eu quero. Sabendo o objetivo, eu aplico a promoção dentro daquele produto. E o que eu digo muito para o vendedor, não queime o produto. Né? Entenda o mercado, quanto o mercado paga, entenda o momento do produto, é sazonal, não é sazonal, para que você, no timing certo, você consiga trabalhar. Porque senão você pega alguém que tem aí vamos dizer assim, um poder maior do que você vai baixar o preço e ele vai baixar o preço. E vai virar uma guerra de você baixar, ele baixar. Até todo mundo chegar no prejuízo. Os dois vão, exatamente, os dois vão perder. Fala, gente, não é mais fácil todo mundo ganhar? Verdade. Mas não, alguém começa a vender e coloca o precinho lá embaixo. Não. A estratégia de promoção é muito legal para você tracionar uma conta mais rápido, você está no começo, mas depois você tem que ir para o mercado. O mercado está aí, ele que dita as regras. Eu falo, não é nem o empreendedor. Quem dita as regras é o comprador, porque ele que vai comprar. Tá? Então, é saber dosar de acordo com o objetivo. E eu achei bem bacana isso que você citou agora, que é a junção da precificação com o ranqueamento de contas, né? Porque quando a gente fala do marketplace, geralmente é os primeiros vendem mais, né? Sim. Como dosar essa situação do desconto do produto para que você ganhe representatividade, ganhando percepção de valor? Porque o que a gente tem visto, e você citou bem, você como um grande consultor, tem os tipos de entrega, né? E geralmente pelos tipos de entrega você consegue trabalhar um pouco de preço, né? Consegue. E como é que ele deve unir essa situação da formação de preço para dar o desconto, para ranquear a conta, para de repente daqui a pouco conseguir cobrar mais? Legal. Ranquear a conta tem várias estratégias. Vamos pegar a parte de preço, porque é uma das estratégias. Eu posso ranquear a conta usando influenciador, youtuber, porque aí eu ganho a autoridade dele. Então, mesmo que eu esteja numa logística ruim, porque quando você cria a conta no marketplace, e vamos trazer o Mercado Livre como exemplo mais uma vez, você está no correio. O correio é o maior prazo que tem. E aí você entra no correio e você tem ali os coleguinhas vendendo em outras modalidades que chegam amanhã. Chegou hoje, fala, como que eu vou conseguir vender o produto para essa galera? Se tem outros vendendo dessa forma. Aí sim, uma opção é você ir pelo preço, ganhar pelo preço. Então o consumidor vai olhar, olha só, o Felipe está vendendo por R$30 e o prazo é 10 dias. E o outro está vendendo por 40 e o prazo é 2 dias. Não tenho pressa, compro do Felipe. É uma estratégia, mas o legal não é eu escalar isso, eu vou dosando isso, conforme eu for vendendo eu vou dosando. Então, uma estratégia de preço dá para fazer isso. Saí do correio e fui para um modal melhor, como um fulfillment, por exemplo. O que vai acontecer aí? Já pode precificar. Se você puder explicar para os empresários que estão assistindo. O que é o fulfillment? O fulfillment hoje, quem tem hoje full aqui no Brasil é Mercado Livre, Amazon, Shopee e Shein. Como que funciona? E Americanas também tem. Como que funciona? Você, varejista, você se afilia ao Fulfillment, que é um centro de distribuição do parceiro do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee, por exemplo. Você separa os produtos que você quer enviar para esse CD, você envia os produtos para esse galpão, e os produtos ficam armazenados lá no galpão do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee. Quando o comprador comprar este produto, eles que faturam, eles que separam e eles que entregam o produto. Poxa, que legal. Geralmente, quando você vai comprar como comprador no Mercado Livre, tem aquele raiozinho lá em cima. Sim. Aquele é o raiozinho do full. Então, o que eu digo muito é, quando o comprador clica naquele raiozinho, ignorou todos os outros anúncios da ferramenta. Só vem quem está no full. E às vezes quem está no full consegue vender sim, por um precinho um pouco maior do que quem está numa logística regular. Tá? Nós temos vários casos de clientes nossos que no full trabalham com um preço um pouquinho mais alto. Seja Mercado Livre, seja Amazon, porque aí é aquela questão, você está numa logística melhor e uma entrega muito mais rápida, tá? Então, super ajuda. Então, como eu falei, o preço de alavancar a conta é uma das estratégias, mas eu posso usar o que eu te falei, influenciador, YouTube, porque aí
eu meio que ignoro o tempo de entrega. Eu vou na autoridade do youtuber, né? Na autoridade do influenciador, que aí ele vai colocar o link de compra lá, a galera vai comprar independentemente, você vai entregar em 7, 10 dias, aí você está na autoridade. Então tem várias estratégias, preço é uma delas, mas usar com moderação, porque senão você escalar com a margem desse tamanho, você já vai começar ruim, né? E aí que vem a situação da formação de preço, que é essencial para que você faça isso com segurança, né? Saber a dosagem certa do desconto, para você, doses homeopáticas, né, para você ranquear e não perder dinheiro e conseguir ganhar mais uma estratégia. Exatamente. E aí, Samuel, eu falo desde o começo, porque foi ontem também na aula, mas eu não comecei a vender, mas tô na loja física, vou para online, como que eu faço esse tal do ponto de equilíbrio para encontrar a margem? Eu falo, não tem nenhum problema, né? Quando você está começando, você está investindo, seja seu tempo, seu dinheiro, você está investindo. Então você vai fazer lá a sua conta de ponto de equilíbrio. Então você vai pegar os seus custos fixos. Fê, eu não tenho custo fixo ainda. Isso é legal para você detalhar para a gente, né? Como calcular o ponto de equilíbrio. Perfeito. O ponto de equilíbrio é calculado de certa forma. Você tem que entender o seu faturamento que você teve. Então você vai entender o quanto você faturou nos últimos... Eu gosto de fazer 3 meses, tá? Então quanto você faturou nos últimos 3 meses, qual que é o CMV, e aqui tem uma confusão gigantesca, tá? O CMV é o custo da mercadoria vendida, mas não é os boletos que você paga todos os meses para o fornecedor, é realmente o custo do produto que você vendeu naquele mês. Então você tem que entender isso, você tem que entender quanto que você paga de comissão para o marketplace, de taxas, de frete. A marketplace entra no custo. Entra para poder calcular ponto de equilíbrio, porque eu chamo de custo operacional, que é o do marketplace. E aí eu vou ter os impostos. Então, de novo, estou colocando quem? Fornecedor, governo e marketplace. Aí eu faturei tantos mil aqui, paguei governo, paguei marketplace e paguei fornecedor, me sobra tanto aqui. Me sobrou tanto aqui, aí eu vou ter meu custo fixo, perfeito? Aí eu deduzo o custo fixo, vai sobrar o lucro aqui embaixo. Se o lucro for 0, você está no ponto de equilíbrio. Se o lucro for negativo, sua empresa está negativa. Se o lucro for positivo, sua empresa tem lucro. Então, de forma simples, é assim que você faz o cálculo. A gente está visualizando o DRE, que ele está falando é o DRE. É assim que você faz o cálculo. Mas então, quando você fala de ponto de equilíbrio, para a gente contador é um pouco diferente, mas você está falando não ter o prejuízo, né? Você não ter o prejuízo. 0 a 0, porque você vai estar no investimento no começo, né? Exatamente. Ou então você está lucrando. E é legal até a gente comentar, porque eu fico curiosa para saber, quando você começa, você tenta deixar o preço menor, né? Acompanhar mais o mercado para você ranquear. Qual é o momento que você tem que olhar e falar assim, não, agora dá para eu aumentar? Quais são os indicativos que te dão essa oportunidade de aumentar o seu preço? Super. Quando você vai sentir isso, quando o seu produto começar a ganhar atração. Porque você começa, marketplace é muito comum, você começa a vender, começa a ter uma venda por dia. Aí começa a ter 2 vendas a cada 2, 3 dias. Porque uma das relevâncias do marketplace é a maior quantidade de vendas no menor espaço de tempo. Então, quanto mais rápido você for vendendo, o seu anúncio vai saindo da página 360 e subindo. Como ele for subindo, você vai ganhando tração, vai vendendo mais. E aí eu falo para trabalhar um termo que a gente que também traz esse termo, que é o fator da elasticidade de preço. Então eu vendo por R$45 e está vendendo super bem, só que, nossa, minha margem está de doer, viu? Está muito ruim. O que eu gosto de fazer? Quando eu precificar esse item, o que eu posso fazer é precificar ele um pouquinho mais salgadinho ali. Precificar por uns R$ 49,90, eu ponho uma promoção para ele cair para os 45, onde minha margem vai ser mais ou menos, mas eu ainda ganho algum dinheiro. Vem trabalhando a elasticidade, aumenta para 45,50. Então você não vai aumentar preço, né? Você vai tirar a promoção. Então, ao invés de ser 6% off, é 5% off. Você vem calibrando aqui. E você vai sentindo o seu consumidor continuar comprando de você ou não. Porque o comprador online é muito assim. Eu vi ontem por 40, hoje está 42. Espera aí, vai voltar para 40. Ou vou comprar logo, senão vai aumentar mais, será? Exatamente. Tem os dois lados, mas geralmente a gente percebe que o comprador ele segura. Grande parte segura porque ele sente que o e-commerce varia muito a precificação. É isso e isso é perceptível, né? A variação é muito grande. Então você percebe que às vezes o seu produto está uma engasgadinha, de 1, 2, 3 dias, aí o consumidor fala, não, é 42 mesmo agora, viu? Vou lá e compro. Entendi. Tá? Então, pode ter esses pequenos gaps. Então eu gosto de trabalhar isso. A elasticidade, eu vou subindo, 45, 46, 47, 48, eu posso até chegar nos 49.
O que pode acontecer às vezes é se você passar a barreira dos 50, você pode perceber se teve alguma quebra. Aí você fala, não, então quer dizer que o mercado compra ele ali a 48, 49. Então você vai trabalhar ele ali, tá? Então quando o anúncio começar a tracionar, você vai calibrando esse preço dele até chegar no alvo que você quer. Isso é bem legal, porque a relevância de um pequeno reajuste é muito elevada para o e-commerce. Muito. Né? Eu tenho um dado dos meus clientes, né? Grandes players lucram em torno de 4, 5% de margem de lucratividade na linha final. Né? E aí, às vezes, a gente fala sobre isso e subir R$1, R$2 de um produto de R$40 é subir quase 5% de margem. Né? É então, bastante isso coisa. você citou uma dica muito importante, porque subir R$2 faz total diferença lá na margem final. Né? Subir 50% da margem de lucro. Caramba. É muita coisa. Teve um trabalho que a gente fez com um cliente, que eu não vou lembrar exatamente os números corretos, tá? Mas superficialmente eu lembro que nós reduzimos o preço de compra em 2, 3%, tá? Reduzimos o preço de embalagem em mais ou menos 1, 2% ali. E com isso, a margem dele final, tá? Subiu tipo 50%. O que sobrou final. Porque assim, você mexe em números pequenos aqui, mas no final da conta, acho que pra vocês percebem isso, volume, né? ela Exato. é muito grande no final. Então ele tinha um final, sobrava 20 e poucos mil reais, subiu para tipo, 50 mil reais quase, uma redução de melhoria de compra, uma redução de um operacional um pouquinho mais enxuto. Então coisas de, eu ajustei 5, 7 aqui para menos para ganhar tipo 50 aqui a mais. Caramba. É surreal o quanto que um pequeno número aqui faz o número aqui de baixo quase que duplicar. Então por isso que é muito importante saber como precificar, Muito saber legal. a sua margem. Como eu estava comentando no começo, só quando você vai fazer o ponto de equilíbrio, com certeza ele vai dar negativo no começo. Né? Mas o que eu falo? Prever o quanto você precisa. Ah não, Fê, eu preciso para poder que o online se pague, ou eu sou CLT e estou migrando para o mundo online ali, eu preciso de 7 mil reais. Vamos chutar um número aqui. Tá, 7 mil reais, então legal. Então, como está a sua margem de venda dos produtos? Ah, minha margem está em 10%. Então você precisa faturar 70 mil reais para que sobre os 10% e você pague isso daí. Então você vai entender o seu tempo de investimento na empresa. Por isso que o ponto de equilíbrio é legal para a gente poder fazer, desde o zero mesmo, para entender Tem o o zero quanto de eu vou fazer. faturamento para startar meu negócio, quanto que eu preciso de faturamento para chegar no meu... Exatamente, aí você vai batalhar por aquilo. Tem na cabeça um alvo, né? Uma coisa é eu começar e não sei custo fixo, não sei nada, só vou vender. Legal, mas qual que é o seu número? Falo muito sobre isso, qual que é o seu número? É 5, 10, 15, 20? O que você quer? A gente tem que buscar aquilo. Como? Aí entender produto, estratégia, precificação, aí existem N fatores que a gente pode trabalhar. Muito bom. Exato. Que E a conversa. gente está chegando ao fim do nosso Uma episódio, conversa mas acho que maravilhosa. fica algo muito importante, Felipe, que é uma dica, você como consultor, né, credenciado do Mercado Livre, é que dica que você dá para os empresários que estão aí batalhando no e-commerce, que tem uma margem pequena, quais são os fatores que eles devem observar que fazem mais diferença ali naquela linha final? Legal. Primeiro ponto é você entender o seu custo fixo. Isso é muito importante, você entender se ele está alinhado, detalhar, porque sempre que eu faço um trabalho, as pessoas sempre acham uma continha debaixo do tapete ali. Então é importante você entender isso daí. E uma outra coisa que eu falo muito é entenda o momento da sua empresa. Se a sua empresa está no Simples Nacional, por exemplo, e você está faturando aí mais de 100, 150 mil, será que esse é o regime correto da sua empresa? Pensa um pouco nisso, porque existe uma barreira de você migrar para lucro real, por exemplo, né? Muita gente fala sobre isso, mas é importante você entender, porque às vezes uma migração de regime você pode participar de incentivos fiscais que regimes como o MEI, como o Simples não participam. Então, entender a precificação, entender sua margem, ponto de equilíbrio e ver se o seu regime está alinhado com o da sua empresa. Quando falamos em precificação, muita gente pensa apenas nos custos de produção e na margem de lucro, mas tem um fator crucial que pode fazer toda a diferença na competitividade, que é a tributação. Por isso, hoje, a Dé e o Samuel vão passar algumas dicas essenciais para vocês. A escolha do regime tributário impacta diretamente no preço final do produto e serviço. Se a empresa não estiver enquadrada corretamente, pode acabar perdendo muito mais impostos do que deveria e perdendo a sua margem de lucro e, consequentemente, a sua competitividade. Não é mesmo, Débora? É isso mesmo. E quando nós falamos de e-commerce, esse impacto é ainda maior. Para negócios que faturam entre 150 mil e 200 mil, por exemplo, o lucro real pode ser a melhor opção, né, Samuel? Com certeza. Isso porque no lucro real os impostos são calculados sobre a margem efetiva de lucro que a empresa tem e não sobre o faturamento total, como acontece no Simples Nacional ou no lucro presumido. Isso pode gerar uma economia tributária significativa e permitir uma precificação mais competitiva, ou seja, você precisa estar no lucro real.
Ou seja, além de analisar os custos e a concorrência, é fundamental revisar as estratégias tributárias na hora de definir os preços. E quem precifica sem levar isso em conta pode estar deixando dinheiro na mesa, né, Samuel? E muito dinheiro. Então, se você tem um e-commerce e quer um preço competitivo sem comprometer a sua margem, converse com um contador especializado para garantir que a sua empresa está no regime tributário mais vantajoso e mais competitivo. Dica dada, vamos voltar ao episódio. Gente, olha, foi sensacional. Eu aprendi muita coisa, me deu até vontade de abrir um e-commerce. A gente vai começar aí, né? Muito obrigada, a sua participação foi muito importante para o nosso episódio. Eu tenho certeza que quem está assistindo ali vai ficar super empolgado para crescer através das suas dicas de precificação. Obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado. E ficou a dica aí, façam a precificação correta, hein? Façam os cálculos e cheguem no seu ponto de equilíbrio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Beraldi, economista da UMIE, e hoje estou aqui para trazer mais uma dica para vocês num assunto super importante, que é o comportamento das taxas de juros aqui no Brasil. Eu vou começar trazendo um dado muito legal que nós levantamos aqui, que é uma pesquisa que a gente faz com a nossa base de clientes, olhando sobretudo para pequenas empresas, consultando essa base sobre quais são as principais dificuldades que essas empresas encontram no mercado para registrar crescimento. E não nos causou muita surpresa, mas a resposta mais frequente que apareceu nessa última rodada que nós fizemos foi justamente taxas de juros em patamares elevados. E é algo que a gente tem assistido aqui no Brasil, né? Atualmente, a gente tem uma taxa básica de juros, aquela taxa que funciona como uma grande referência para contratos efetivos de empréstimos, financiamentos, enfim, em patamares até mais altos do que a gente teve no pós-pandemia, e isso acaba sendo uma grande amarra ao crescimento econômico. Por quê, né? Quando os juros estão mais elevados, você tem um claro desincentivo ao consumo e aos investimentos, né? Fica mais caro tanto você tomar o crédito para fazer uma decisão de investimento ou para consumir um bem durável, mas de modo geral, o consumo em si só acaba sendo desestimulado porque, enfim, aquele investimento de baixo risco que uma pessoa deixa no banco acaba remunerando muito melhor quando essa taxa de juros está num patamar elevado. E a pergunta que eu tenho certeza que fica na cabeça de muita gente é: poxa, mas se é tão ruim para a economia, por que a taxa de juros está tão alta, né? E a resposta para isso passa pela inflação, né? A inflação é o processo natural de aumento de preços de bens e serviços na economia. Ela não é necessariamente ruim, mas dependendo do patamar que a inflação se encontra, ela pode ser muito prejudicial para a economia, tanto por corroer o poder de compra das famílias, mas também por trazer um grau elevadíssimo de imprevisibilidade para empreendedores, né? Então, inflação alta é certamente aí um limitador ao crescimento econômico de curto e médio prazo. E o Banco Central tem na taxa básica de juros, na conhecida Selic, um instrumento de política monetária para conter esses movimentos inflacionários. Então, quando a inflação foge muito do controle, foge muito do patamar ali que o Comitê de Política Monetária considera ideal para a saúde da economia, o Banco Central tem esse instrumento que é agir no sentido de subir a taxa de juros para esfriar a economia. Bom, isso é o que nós estamos vivendo, né? Os empreendedores, inclusive, sinalizaram que essa é uma grande dificuldade hoje no mercado para crescimento. A gente sabe tanto da necessidade, sobretudo que empresas pequenas têm do crédito, e também da dificuldade de acesso. Então, certamente, em momentos como que a gente está vivendo agora, de taxas mais altas, o contexto se torna ainda mais desafiador, mas a grande questão é olhar para frente, né? Então, a dica que eu deixo é a seguinte: acompanhe os indicadores de inflação, entenda se de fato toda essa política econômica do país como um todo está na direção correta, se a inflação está de fato arrefecendo, e aí sim a gente pode ter uma expectativa mais clara dessa curva de juros aqui, da curva da Selic se inverter, e o Banco Central não só interromper esse processo de aumento da meta da Selic, mas também voltar aí com modestos cortes. O recado que eu deixo para vocês é: hoje, tá? Do ponto de vista de projeções de mercado, para o final do ano que vem, o mercado ainda espera uma taxa de juros de 2 dígitos. Então, não há uma expectativa no curto prazo de que a nossa taxa de juros interna, a taxa básica Selic, volte para um patamar muito baixo. Então, de fato, em 2025 e 2026, a gente vai ter que lidar com esse cenário de juros mais altos nas nossas operações. Fique ligado que a gente volta certamente para falar de um assunto tão importante como esse aqui em quadros futuros do podcast. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio e não esqueça de nos seguir no Instagram, que é @deunegócio_.
Omie. E não esqueça de nos seguir também no YouTube e no Spotify. E até a próxima, galera!